Vou pedir um minutinho para você, porque vai falar agora na Pensilvânia o ex-presidente dos Estados Unidos, presidente na época dos atentados, George W. Bush. Muito obrigado. Laura e eu somos honrados de estar aqui com vocês. Senhora vice-presidente, vice-presidente Cheney, governor Wolf, secretário Holland e distintos convidados. Há 20 anos, de formas diferentes, em locais diferentes, mas todos ao mesmo momento, descobrimos que as nossas vidas tinham mudado para sempre. A carnificina rugia no mundo. E havia também o silêncio das vozes que se apagaram e jamais falariam. Essas vidas são muito preciosas aos Estados Unidos. E são muito preciosas a muitos de vocês. Hoje, homenageamos a perda de vocês, partilhamos da tristeza de vocês e honramos os homens e mulheres que vocês tanto amaram. Aqueles que eram jovens demais para se lembrar do dia de 11 de setembro, é difícil descrever todos os sentimentos que sentimos. Havia terror quanto ao nível da destruição, o choque também quanto à gentileza de todos que contribuíram. Um choque também à audácia do mal e à gratidão ao heroísmo e à decência que combatiam esse mal. E o sacrifício dos socorristas e também a cooperação de estranhos e a solidariedade de todos. As ações do inimigo mostraram o espírito do povo e nós temos muito orgulho da nossa nação. Essas memórias, incluindo dos passageiros do voo 43, do voo 93, sempre têm de ter o seu espaço. Se tornaram instrumentos do resgate. E nós vemos o que aconteceu nos céus acima deste campo. Seria um erro idealizar a experiência desses eventos terríveis. O que muitas pessoas só viam no início era apenas a lembrança da morte. O que todos sentiam era uma homenagem ao sofrimento. O que nós ouvíamos era o silêncio terrível de Deus. Muitos ainda sofrem com a dor e a solidão que os corta. Nessas horas que se passaram, aprendemos muitas lições. Vimos que os Estados Unidos estavam vulneráveis, mas não frágeis. Os americanos têm uma força de sobreviver ao pior que a vida pode apresentar. Nós descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos e reagimos diante da ameaça da morte. Nós sentimos como as horas com os nossos entes queridos é um presente de Deus e que mesmo os dias mais longos chegam ao fim. Muitos de nós tentamos tirar um sentido espiritual desses eventos. Não existe uma explicação simples para a mistura de ação e boa vontade do ser humano. O conforto pode vir de outras fontes. Depois de caminhar muito tempo no escuro, muitos descobriram que estavam dando um passo depois do outro, a caminho da graça. O impacto na nossa nação foi grande. Muitos americanos tinham dificuldade de entender o ódio do inimigo. As medidas de segurança que foram incorporadas na nossa vida acabavam sendo lembretes da nossa vulnerabilidade. E nós víamos cada vez mais evidências que os perigos ao nosso país podem vir não só de fora das nossas fronteiras, mas também de dentro. Há uma sobreposição cultural entre o extremismo fora e dentro dos Estados Unidos e a sua falta de consideração pela vida humana e a determinação de destruir símbolos nacionais. São filhos dos mesmos espíritos maus e a nossa obrigação é combatê-los.
Depois de 11 de setembro, milhões de americanos corajosos se voluntariaram para as forças militares. As medidas militares tomadas nos últimos 20 anos para combater os perigos na sua fonte levaram a muitos debates. Mas algo é certo. Garantimos a todos que combateram, que lutaram nesse combate mais recente da nossa nação, aos veteranos e todos aqueles que trajam seus uniformes, que a coragem de fazer o seu objetivo é o maior que você pode fazer pelo seu país. Você defendeu as crenças do seu país e você defendeu os mais fracos. Você foi o rosto da esperança no momento de escuridão. Você foi a força do bem no mundo. Nada que acontecer pode diminuir a sua honra ou seus feitos de você e dos seus mortos. Nós temos uma gratidão enorme a vocês. Muito obrigado. Nas semanas que seguiram o ataque de 11 de setembro, eu estava contente com a resiliência do povo americano. Esses dias pareciam distantes da nossa vida normal. Toda discordância acabava virando uma briga e cada briga virava um embate entre culturas. Nós víamos um apelo ali a ressentimento e medo, preocupações para a nossa nação e para o nosso futuro. Não tenho explicações ou soluções. Só posso dizer o que vi. No dia de luto dos Estados Unidos, eu vi milhões de pessoas instintivamente agarrando a mão dos seus vizinhos, dos seus próximos e dando força uns para os outros. E esses são os Estados Unidos que eu conheço. No momento no qual o preconceito religioso poderia correr livre, eu vi a rejeição do povo americano contra o preconceito, abrindo os braços para a cultura islâmica e muçulmana. Esse é o povo americano. No momento no qual ódio e violência poderia ter sido criado contra aqueles que vêm de outros locais, eu vi os americanos abrirem os braços para refugiados. Esses são os Estados Unidos que eu conheço. No momento no qual poderia se esperar individualismo e decadência, eu vi o povo ser altruísta e se alistar aos serviços militares, e essa é a nação que eu conheço. Aqui não é uma questão de nostalgia. Essa é a versão mais verdadeira de nós mesmos. É o que nós fomos e podemos ser. Há 20 anos, terroristas escolheram um grupo aleatório de americanos num voo de rotina para se tornarem dano colateral num ato de terror gigantesco. Os passageiros todos do voo 93 e também a tripulação poderiam ser qualquer grupo selecionados ao acaso. E eles representavam todos nós. Se descobriu que um grupo aleatório de americanos podia ser um grupo espetacular de pessoas, lidando ali com as circunstâncias. Eles trouxeram consolo aos seus entes queridos por telefone, se prepararam para a ação e então combateram os planos do mal. Esses americanos estavam juntos e fortes numa dimensão e magnitude que chocou os terroristas, mas não deveria chocar nenhum de nós. Esta é a nação que nós conhecemos. E quando precisamos de esperança e de inspiração, podemos olhar aos céus e lembrar deles. Deus abençoe os Estados Unidos.